Pessoal, então muito boa noite a todos. Vamos continuar a nossa aulinha, né? Na aula de hoje a gente vai terminar a parte de estatística, né? É que eu falei para vocês, eu sempre gosto dessa parte de estatística, ela é muito importante para vocês saberem interpretar os dados de vocês, essa parte de estatística. Os cálculos são meio chatos, né? Então você imagina só que você fazer esses cálculos em sala de aula acaba sendo muito tedioso, né? Mas eu pensei, já que a gente está à distância, né? E estamos fazendo as aulas tudo pelo computador, a gente tem o Excel aqui à mão, então vamos trabalhar um pouquinho essa parte de estatística, né? Então a gente tem toda uma vantagem de fazer essa parte de estatística no computador, né? O computador, o Excel, torna esses cálculos muito simples. Então vamos lá. O primeiro cálculo é o seguinte. Lembra quando eu falei para vocês? A gente foi lá e determinou, a gente vai lá para o laboratório e vai determinar a massa de ácido acetil salicílico na aspirina. Aí está escrito na embalagem do medicamento que tem 500 miligramas. Então a gente vai comparar os valores da classe com o valor que está descrito na bula do medicamento, né? Então a gente pode utilizar um teste T para dizer se esse valor está dentro se o valor descrito na bula, se os valores que a gente achou. Peraí, como que é o melhor jeito de explicar isso? A gente fez a determinação da massa de ácido acetil salicílico na aspirina e está escrito na bula do medicamento que essa aspirina tem 500 miligramas de ácido acetil salicílico na sua formulação. Aí a gente vai ter a média dos resultados da classe e o desvio padrão dos resultados da classe. Então a gente vai ver se esse 500 miligramas, que é o valor que está descrito na bula, está dentro dos valores que a gente determinou experimentalmente, né? Então um exemplo de como você pode fazer isso é através do teste T. Então, basicamente, né, então eu fiz a análise, eu determinei a massa de ácido acetil salicílico na aspirina ou a massa de vitamina C num suplemento alimentar. O fabricante vai me dar um valor de referência. Eu vou dizer se esse valor de referência do fabricante está dentro dos valores que a gente encontrou ou não. Quando você desenvolve o método analítico, se utiliza muito material certificado de referência, né? Eles são vendidos com o nome SRM, Standard Reference Material, né, que é o material de referência. Para que serve o material de referência? É a mesma coisa. O material de referência ele vai vir com um valor de referência. Eu vou pegar esse material e vou analisar através do meu método em replicato. Eu vou achar a média dos meus resultados e o desvio padrão. Aí eu vou ver se o valor de referência está dentro dos meus valores. Eu vou pegar esse valor de referência e vou ver se ele está dentro dos meus valores. Eu vou fazer isso aqui. Para que isso serve? Para dizer se meu método é acurado ou não. Isso daí é para eu ver a acurácia do meu método, né? Eu vou fazer isso daí para determinar a acurácia do meu método. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Para avaliar um método espectrofotométrico para determinar titânio, o método foi aplicado a amostras de liga contendo diferentes quantidades certificadas de titânio. O resultado, né, em porcentagem de titânio, são mostrados abaixo, né? Então aqui você tem o valor certificado e aqui você tem a média e aqui você tem o desvio padrão, né? Para cada liga foram feitas 8 determinações replicadas. Para cada liga, teste se o valor médio difere significativamente do valor certificado. Então, esse daqui então a gente vai utilizar
Então, a gente vai utilizar para fazer isso, a gente vai usar aquela formulinha do teste T, né? Então, você imagina o seguinte, ao invés de a gente fazer igual a gente fez numa aula anterior, que, por exemplo, a gente veio e determinou o intervalo de confiança, né? A gente determinou o intervalo de confiança, então a gente fez assim, aqui a média mais desvio, mais o intervalo de confiança. O intervalo de confiança é T. Então aqui a gente fez a média mais o intervalo de confiança, né, que era T vezes S, dividido por raiz de N. Então a gente fez isso daqui, né, a gente determinou o intervalo e viu se o valor estava dentro do intervalo, né? Então tá, então posso fazer isso para todos esses valores aqui, né? Eu vou calcular o meu erro, né? Então eu vou falar que isso daqui é mais o valor de T. Eu vou achar o T para se são feitas 9 determinações, né? Se são feitas 9 determinações, eu posso olhar aqui na minha tabelinha, ó. Eu vou ver o valor de T no intervalo de confiança de 95% para 8, né? Porque você sabe que o número de grau de liberdade é sempre n menos 1. Então, se eu fiz 9 determinações, eu tenho 8 graus de liberdade. Então, meu valor de T vai ser 2,306. Então, eu posso fazer isso daqui desse jeito. Eu vou determinar o meu intervalo de confiança. Então, eu vou ter aqui que o meu T... Eu vou ter aqui que meu T para 9 observações, né? Lembrando que 9 observações, 8 graus de liberdade. Isso daqui vai ser igual a 2,3006. Opa. 2,306. Então, aqui eu vou fazer que isso daqui é a minha média, mais o desvio padrão. Então, para eu também não ter que ficar fazendo toda hora a conta, né? Você imagina que n é igual a 9. Então, você sabe que a raiz de 9 é 3, né? Então, eu poderia vir aqui e fazer raiz de 9 é 3, né? Então, eu vou colocar aqui, isso daqui é minha média, mais o valor de T, isso daqui eu vou apertar Fn, F4 para segurar, vezes o meu desvio padrão, dividido pela raiz de N, né? Então, eu vou apertar Fn, F4, e aqui eu vou fechar. E aqui eu faço a mesma coisa. Aqui eu vou ter a minha média, menos o intervalo de confiança. Então, vai ser o desvio padrão, vezes o valor de T, dividido por raiz de N. Então, por exemplo, aí eu posso olhar aqui, deixa eu ver, 4,9. 4,96. Ó, tá aqui dentro, tá vendo? Tá aqui dentro. Então, eu vou dizer que sim, né? O valor certificado está dentro dos valores que eu obtive com o meu método. Então, eu posso fazer isso daqui. Opa! Então, eu posso fazer isso daqui para todos, né? É só arrastar. Deixa eu ver o que eu não... Ah, tá. Eu não coloquei aqui, né? Eu tenho que colocar aqui o S, ele vai variar. Então, aqui eu tenho que apertar F4. E aqui eu tenho que apertar F4. Deu erro porque eu não posso dividir por 0, né? Como eu não segurei aqui, ele dividiu por 0. Aí ele deu erro. Então, eu posso olhar aqui, ó. Deixa eu ver. 1,99. 1,99 está dentro do meu intervalo. 1,49 está dentro do meu intervalo. 0,995 está dentro do meu intervalo. Mas está muito fora do meu intervalo, como é que tá? Um jeito que eu tenho para fazer isso daqui é através do teste T. Então, eu posso determinar a probabilidade. Então, tipo assim, fazendo desse jeito, ó, determinei os intervalos de confiança e vi se meu valor certificado está dentro dos intervalos de confiança.
Então, eu só posso dizer que num nível de confiança de 95%, o meu valor está dentro o meu valor certificado está dentro do valor do meu método. Mas ele está muito próximo ou muito distante, né? Você imagina o seguinte, eu tenho aqui o meu intervalo de confiança. Deixa eu ver se meu valor certificado ele está aqui na beiradinha, está aqui na beiradinha ou ele está no meio? Como é que está isso daqui? Isso daqui eu posso determinar através de um teste T. Então, por exemplo, eu posso reagrupar o teste T, né, para fazer o quê? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a média dos meus resultados menos a média do valor certificado. Isso daqui eu vou multiplicar pela raiz do número de observações. E isso daqui eu vou dividir pelo meu desvio padrão. Opa, eu esqueci de segurar. Ó. Então aqui eu vou apertar F4 para segurar. Então aqui eu vou ter os meus valores de T. Deixa eu ver o que eu pus o que eu esqueci aqui. Ah, tá, eu segurei a célula errada, essa célula aqui que eu vou ter que essa célula aqui que eu vou ter que segurar. Então essa daqui eu vou apertar F4. E essa daqui sim que eu vou apertar o F4 para segurar. Então você vai olhar aqui, tá vendo? Deixa eu ver se eu olhei certo o valor de T. Aqui a gente tem os graus de liberdade. Eu olhei certo. Então o que a gente vai fazer agora? Eu posso relacionar o valor de T com a probabilidade do evento acontecer, né? Então, assim, eu posso dizer que o meu valor, eu posso dizer aqui que nesse caso, todos os valores certificados estão dentro dos valores obtidos pelo método, né? Eu posso dizer isso para todos os valores, por quê? Porque em todos os casos, o meu T calculado foi menor que o meu T tabelado. Mas eu também poderia converter esse valor de T numa probabilidade. Então, eu poderia fazer este T, aqui o valor de T, número de grau de liberdade, que vão ser 8. Para cumulativo, eu coloco o verdadeiro, que eu estou olhando os dois lados. Então, eu observo que para essa primeira amostra, o que esses valores aqui querem dizer? Você imagina que 1 é 100%. Então, esse daqui, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que para cada 100 vezes que eu determinar a concentração de titânio na amostra, o que ele está me dizendo? Que para cada 100 vezes que eu determinar a concentração de titânio na amostra, 7 vezes vão cair, 7 das minhas determinações vão cair nessa faixa. O que isso daqui quer dizer? Quer dizer que para cada 100 vezes que eu determinar a concentração de titânio na amostra, 93 vão cair nessa faixa. E aqui, para cada 10 vezes que eu determinar, para cada 100 vezes que eu determinar, 87 vão cair nessa faixa. E aqui, 93 vezes para cada 100 vezes, né? Então você imagina para que serve
Para que serve esse teste? Para você medir a acurácia do método ou para você ver se um determinado valor cai na faixa dos valores que você obteve. Entendeu? Então, por exemplo, duas práticas que a gente vai fazer quando a gente voltar até a aula experimental. Determinar a massa de vitamina C no suplemento alimentar e determinar a massa de aspirina, de ácido acetil salicílico na aspirina. Então vai ter o valor que o fabricante diz, né? Vai ter o valor dado no rótulo. Então o fabricante vai lá e vai falar, ó, tem 500 miligramas de ácido acetil salicílico nesse comprimido. Será que os valores que os alunos acharam, né? Será que esse valor que está descrito no rótulo cai dentro dos valores que vocês acharam? Para saber isso, vocês vão usar um teste T. Se você imagina que se o valor que você calculou for menor que o tabelado, você vai dizer que o valor que está descrito no rótulo cai dentro dos valores que a classe obteve experimentalmente. Para que mais que isso serve? Para você medir a acurácia de um método. Por exemplo, você desenvolve um método analítico, você não sabe se os resultados que você vai obter, você não sabe se os resultados que você vai obter são confiáveis. Tá, eu fiz um método aqui para determinar cobre nessa liga metálica, mas eu não sei se o meu método é acurado. Né? Para eu verificar a acurácia do meu método, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma amostra certificada. Então eu pego aquela amostra e eu sei exatamente quanto que tem de cobre nela. Aí através disso eu vou determinar a acurácia do meu método. Eu vou pegar uma amostra certificada, eu sei exatamente quanto de cobre que tem naquela amostra, né? Aí eu vou determinar experimentalmente utilizando o meu método o quão próximo os valores que eu obtive ficarem desse valor certificado, eu vou medir a acurácia do meu método, né? Então você pensa que quanto menor o valor de T que eu obtiver, mais acurado vai ser o meu método. Todo mundo entendeu essa parte? Maravilha, maravilha. Ainda bem que vocês entenderam. Muito bem, então vamos continuar. Professor, Diga. eu não entendi por que o N é igual a 9. Porque foram feitas 9 observações. Aqui, ó. E não foram 8 determinações. Para cada liga, foram feitas 8 determinações. Eu acho que eu li 9. Então foram feitas 8 determinações, tá? Então, desculpa, eu coloquei errado o valor de N, tá? Então, o valor de N é 8, né? Então, os graus de liberdade são 7, né? Então, deixa eu ver. Então, o valor de T seria aqui para 7 graus de liberdade para 8 é 2,3, para 7 é 2,365. Então, o valor seria 2,365. Eu falei, para você achar o valor de T, você também pode usar aquela função inv_t. Então, você vem aqui e escreve inv.t, aí você coloca aqui a probabilidade e o grau de liberdade, que no caso vão ser 7, né? 8 menos 1 é 7. O que está dando errado aqui nessa função?
Essa função ela mudou um pouco, mas está aqui o valor de... Está aqui o nosso valor de t, né? Então, você imagina que aqui mudou, então agora é raiz de 8, né? Então, agora é raiz de 8. Mas como eu usei tudo no Excel, agora está certinho, tá vendo? Você tem a... Você tem aqui os valores de t, todos eles dão uma proporção bem alta, tá vendo? Eu só tinha errado aqui, que eu acho que quando eu li, em vez de quando eu li, eram 8 observações, eu acho que eu li 9 observações, então eu tinha colocado errado o valor de 9 aqui. Tá? O n é igual a 8, que é o número de observações. Tá bom? E aqui a gente tem outro exercício que é igual. Num novo método para determinar a cianureia em água, foram obtidos os seguintes valores para amostra de água de torneira adicionadas com 50 nanogramas por ml de cianureia. Né? Existe alguma evidência de erro sistemático? O que ele está perguntando? Eu peguei várias amostras de água que eu sei que não tem cianureia. Aí eu fiz essas amostras de água terem 50 nanogramas por ml de cianureia. Aí eu determinei a concentração dessas amostras e obtive esse valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um teste T para dizer... Eu vou usar um teste T para dizer se o meu valor, se esse valor de referência cai dentro dos valores que eu obtive experimentalmente. Vocês estão me entendendo? Ó, eu tenho um valor de referência que é igual a 50. E aqui eu vou ter uma média e um desvio padrão. Eu vou obter uma média e um desvio padrão dos meus valores. Eu vou querer dizer se esse valor aqui de referência está dentro dos valores que eu obtive. Então, o que eu vou fazer? Eu posso usar esse teste T aqui e achar o valor de T. E se o meu T calculado for menor do que o meu T tabelado, eu vou falar que, sim, o valor de referência cai dentro dos meus valores. Né? Ou também posso fazer igual na outra aula que eu fiz no exercício anterior. Você tem o M mais o erro, você tem o M mais o seu intervalo de confiança, né? Então, você tem do mesmo jeito que a gente fez aqui. Eu tenho a média mais ou menos o intervalo de confiança, eu vou ter aqui os valores, né? Aí eu vou ver se meus 50 caem entre esses valores. Então, ó, a minha média, eu vou calcular aqui, a minha média vou calcular a média desses valores que eu obtive experimentalmente. E aqui eu vou calcular o desvio padrão desses valores que eu obtive experimentalmente. Eu vou vir aqui, DESIPAD. Ele está falando que foram 5 observações. Então, você imagina que o N é igual a 5. Então, você pensa que eu vou ter a raiz de 5. Eu vou ter a raiz de 5. Então, aqui eu vou ter raiz de 5. Então, aqui eu vou ter minha média. Aí eu tenho que achar o valor de T para 5 observações. Então, eu vou vir aqui. Eu tenho intervalo de 95%. 5 menos 1, 4, né? 4 observações. Eu vou ter aqui 4 observações. Eu vou ter 2,77. Tem alguém com o microfone habilitado, hein? Então, o meu T aqui vai ser 2,77. Então, para ver se está dentro desses valores, né? Eu vou fazer a minha média dos meus resultados, mais o valor de T, vezes o meu desvio padrão, dividido por raiz de 5.
E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer a minha média menos o meu valor de t. Eu vou fazer a minha média menos o meu valor de t. Vezes o desvio padrão, dividido por raiz de n. Então, eu vou ver que 50 está dentro desse intervalo de confiança. Uma outra fórmula de eu fazer usando essa fórmula aqui, né? Então, eu posso chegar aqui e falar que o meu t vai ser a minha média dos resultados, menos o valor de referência, vezes a raiz de 5. Isso tudo dividido pelo meu desvio padrão. Eu vou achar um valor de 0,14. Como o valor de t calculado é muito menor que o valor de t tabelado, eu falo que não há evidência estatística de diferença. Tá bom? Aqui a gente tem um outro que é interessante. Pessoal, esse daqui, ó, uma série de experimentos sobre a determinação de estanho nos alimentos. As amostras foram fervidas com ácido clorídrico sob refluxo por diferentes tempos. Alguns dos resultados são mostrados abaixo. A quantidade medida de estanho encontrada difere significativamente nos dois tempos de ebulição. Então, basicamente, aqui é um método para você determinar a concentração de estanho no alimento e você retira o estanho do alimento, né, fervendo o alimento com ácido clorídrico. Então, você fez o experimento deixando a fervura por 30 minutos e deixando a fervura por 75 minutos. 30 minutos, 75 minutos. Será que tem diferença estatística os resultados que você obteve com 30% e 75%? Então, quero que você me diga se tem diferença estatística em você fazer o refluxo a 30% ou 75%. Desculpa. Eu quero que você me diga se tem diferença eu fazer o refluxo por 30 minutos ou eu fazer o refluxo por 75 minutos. Eu vou deixar aqui aberta, eu quero que você me fale quanto à precisão e à acurácia. Você vai falar precisão, as precisões são iguais, as acurácias são diferentes. As precisões e a precisão e a acurácia são equivalentes. Eu quero que vocês me respondam. Então eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazer agora 20h48. Eu vou começar a fazer esse exercício, desculpa, 20h49. Então 20h55 eu vou começar a fazer esse exercício. Eu quero que vocês façam no Excel agora esse exercício. Ó, a aula de hoje eu já coloquei aqui no chat, tá? Então vamos lá, 5 minutos para vocês me responderem isso daí.
Pessoal, então no final da aula eu vou mandar a planilha para vocês com todos os resultados que a gente calculou durante a aula. Mas
tem gente que pediu, então eu estou mandando de novo, né? Eu estou mandando de novo a planilha no Excel. Então vamos lá, vamos fazer os cálculos, né? Então vamos lá. Então você tem que comparar esses valores de 30 minutos com os valores de 75 minutos, né? Então eu vou vir aqui no Excel, eu vou colocar os valores 55, 57, 59, 56, 56 de novo e 59. Aqui, isso daqui é o refluxo para 30 minutos. E aqui para 75 minutos, 57, 55, 58, 59, 59 e 59. Então agora eu vou determinar a média e o desvio padrão. Então eu vou colocar aqui a média. Vou colocar aqui a média dos meus resultados. E aqui eu vou colocar o meu desvio padrão. Vou colocar aqui o desvio padrão. Então eu vou puxar aqui e arrastar. Você vê que a média dos resultados obtida com um tempo de refluxo de 30 minutos e com 57 e com 75 minutos, você vê que as médias e os padrões são bem próximos, né? Então agora basta calcular. Primeiro eu vou dizer quanto à acurácia, né? Quanto à precisão. Como que eu verifico a precisão? A precisão eu vou falar que o desvio padrão dos meus resultados com 35 minutos de refluxo é igual ao desvio padrão que eu obtive com 75 minutos, né? Então eu vou usar aquele teste T, eu vou colocar aqui a maior variância dividido pela menor variância. Eu vou ter um valor de F de 1,09, né? Você imagina que ele vai ficar bem próximo do... Você imagina que isso daqui é um valor que vai ficar menor que meu F crítico, né? Você imagina que eu tenho aqui 6 observações, então o meu F crítico, né, meu F tabelado, ele vai ser 5 e 5. Então eu vou olhar aqui, ó, 5 e 5. Então meu F tabelado é 5,05. Então eu vou olhar aqui, eu tenho um F calculado, né, de 1,09, e aqui eu tenho meu F tabelado. Esse meu valor de F tabelado, se eu olhar aqui, 5 e 5 vai dar 5,05, né? Então meu F tabelado vai ser de 5,05. Então, como meu F tabelado, meu F calculado é menor do que meu F tabelado, eu vou falar que as precisões são equivalentes, né? Eu vou falar que a precisão que eu obtive com 35 minutos de refluxo, com 30 minutos de refluxo ou com 75 minutos de refluxo são equivalentes, as precisões. E a acurácia? A acurácia é a média dos resultados, né? E a média dos resultados, será que vai mudar? Só um detalhezinho, eu também poderia ter resolvido esse problema aqui pelo Excel. Eu poderia vir aqui em dados, análise de dados, teste F. Aí aqui eu vou colocar no teste F, aqui eu vou colocar esses dados, e aqui eu vou colocar esses dados. Eu vou dividir o maior pelo menor, e eu vou colocar como intervalo de saída, essa célula aqui. Ó, aí eu usei o Excel, ó. Ele calculou a média e a variância dos dois conjuntos de dados, vocês estão vendo? Ele calculou o F para mim,
o F é 1,09. E o F crítico, né, que também é chamado de F tabelado, é de 5,05. Né? E aqui ele já me deu a probabilidade. Né? Ele falou que a variância do método com 30 minutos ou com 75 minutos você vai conseguir variâncias iguais de 100 vezes eu vou ter 45 vezes as variâncias iguais. Né? Bem, enfim. Então você pode fazer assim o teste F, ou pode fazer assim usando Excel. Ó. Olha, já te calcula as médias, as variâncias, o número de observações, os graus de liberdade de cada uma das observações. Ele te dá o valor de F e também te dá o valor do F crítico, né? Se você vê que o F calculado é menor que o F tabelado, você vai dizer que é equivalente, tá bom? E agora, para fazer o teste T, eu poderia usar aquela fórmula, né? Que eu passei para vocês na aula passada. Eu poderia ter usado aquela fórmula, mas eu não quero ficar fazendo cálculo, não. O Excel faz isso para mim. Então, eu vou clicar aqui em Dados, Análise de Dados. Eu vou escolher um teste T assumindo variâncias equivalentes. Teste T assumindo variâncias equivalentes. Então, aqui eu vou vir. Eu vou colocar os valores que eu desejo comparar. E aqui eu vou colocar o meu intervalo de saída, onde que eu quero ver meus resultados. Eu vou colocar que eu quero ver meus resultados aqui. Então, ele calculou mais uma vez a média, calculou as variâncias, né? Calculou a média, calculou as variâncias, o número de observações. Calculou a variância agrupada das duas amostras e calculou o valor de T. O valor de T foi 0,88, enquanto o valor de T unicaudal foi de 1,81. E o bicaudal de 2,22. Então, você imagina que você pode dizer com tranquilidade que os resultados que você obteve a 30 minutos e a 75 minutos são equivalentes. Então, se, por exemplo, você está querendo ver o efeito Você quer ver o efeito do tempo de refluxo no resultado que você obtém. Você vai dizer que não tem diferença. Né? Que o tempo se você usar 30 minutos ou 75 minutos de tempo de refluxo, os resultados que você obtém são idênticos. Mais um para vocês fazerem. Os dados abaixo fornecem a concentração de tiol no lisado sanguíneo do sangue de dois grupos de voluntários, sendo o primeiro grupo normal e o segundo com artrite reumatoide. Então você imagina que você tem um grupo de pessoas saudáveis e um grupo de pessoas com artrite reumatoide. A hipótese nula adotada é que a concentração média de tiol é a mesma para os dois grupos. Então, basicamente, aqui você tem a concentração de tiol no sangue de pessoas normais e no sangue de pessoas com artrite reumatoide. Pessoas normais, artrite reumatoide. Existe diferença quanto ao grupo que tem. Existe diferença na concentração de tiol nas pessoas normais e nas pessoas que têm artrite reumatoide? Existe diferença?
Vamos lá, eu quero que vocês me respondam agora, então, se existe diferença entre as pessoas normais e as pessoas que têm artrite reumatoide. Essa diferença está sendo avaliada pela concentração de tiol no lisado do sangue. Então, mais 5 minutinhos, então. Então, quando for 21h11, eu faço esse exercício. E eu quero, então, que vocês coloquem aqui no chat para mim o valor de T. Quero que vocês coloquem no chat o valor de T que vocês acharam e se tem ou não diferença.
Bem, muito bem, vamos ver? Vamos ver? Então, a primeira coisa que você faz é um teste T. Então, venho aqui em dados, análise de dados. Eu vou colocar um teste F. Eu vou colocar esse daqui sobre esse daqui. E eu vou querer que meus resultados fiquem aqui. Olha, eu troquei, eu coloquei o menor sobre o maior, né? Mas aqui eu tive uma probabilidade menor do que 0,05, né? Então aqui eu já digo que as variâncias são diferentes, né? Então, quanto às variâncias, né? Eu coloco que as variâncias são diferentes. Então, aqui eu já vejo que a variância é diferente, né? Então, eu vou colocar aqui que eu vou falar que a variância é diferente. Poderia também ter um T bonitinho, né? Maior do que 1. Né? É só eu trocar a ordem, né? Eu vou vir aqui em dados, análise de dados, teste F, aí eu troco, né? Eu vou colocar... os menores. E aqui eu vou colocar os maiores. E eu vou colocar meu intervalo de saída aqui. Então agora sim eu tive um valor de F maior do que 1. E você vai ver que, apesar de eu ter trocado, ó, esses valores aqui são iguais, né? Então aqui fica mais evidente, né? Então eu vou colocar que o meu F calculado é menor do que o meu F tabelado. Então eu vou assumir que as minhas variâncias são diferentes, né? Então agora eu vou usar um teste T assumindo variâncias diferentes. Então eu vou vir aqui em dados, análise de dados, teste T assumindo variâncias diferentes. Então aqui eu vou colocar os meus dados. E aqui eu vou colocar o meu intervalo de saída. Então eu vou achar um valor de T de 8,47, enquanto eu tenho um valor de T unicaudal de 2,01 e um bicaudal de 2,57. Então eu vou assumir que a média então eu vou assumir que a média nas duas populações é diferente, né? Então eu vou colocar médias diferentes. Então eu vou colocar que as médias aqui são diferentes. Ok? E aqui a gente tem um outro exercíciozinho que é para comparar a média de resultado também.
A tabela a seguir mostra a concentração de noradrenalina em mol por grama de creatinina na urina de voluntários saudáveis no início dos seus 20 anos. Existe alguma evidência que a concentração de noradrenalina difere entre os sexos? Então, eu tenho aqui a concentração de noradrenalina na urina de 8 homens, e aqui eu tenho a concentração, e aqui eu tenho uma concentração de noradrenalina na urina de 4 mulheres. Então, existe diferença na concentração de noradrenalina entre homens e mulheres? Bem, então, primeira coisa, você vai ver se tem diferença nas variâncias, né? Como que a gente determina se tem diferença nas variâncias? A gente vai clicar em dados, análise de dados, vai olhar para o teste F. Para eu não ter problema, eu posso até já calcular o desvio padrão primeiro, né? Então, posso vir aqui e fazer DESIPAD para saber qual que vai em cima, qual que vai embaixo, para eu ter sempre um valor de F maior do que 1. Então, a variância maior é dos homens, né? Então, agora eu vou fazer o teste F, vou colocar em dados, análise de dados, vou escolher aqui o teste F. Então, aqui eu vou colocar o valor que tem a maior variância, que são os homens, e aqui eu vou colocar os dados que tem a menor variância, que são as mulheres. E aqui eu vou colocar um intervalo de saída. Eu quero que fique aqui meus resultados. Então, aqui eu fiz o meu teste F, e eu obtive um F de 6,95 para um F crítico de 8,88. Então, eu vou falar que não há diferença quanto às variâncias. Eu vou colocar aqui que a variância é equivalente. Agora eu vou comparar as médias. Então, eu vou clicar aqui em dados, análise de dados, teste T presumindo variâncias equivalentes. Então, eu vou vir aqui. Vou colocar aqui os homens. E aqui eu vou colocar as mulheres. E aqui eu vou colocar meu intervalo de saída. Eu obtive um T estatístico de 1,2, um T crítico unicaudal de 1,1 e um bicaudal de 2,22. Então, eu vou falar que as médias são iguais. Então, eu vou colocar aqui médias equivalentes. Ou seja, a concentração de noradrenalina na urina de homens e de mulheres é equivalente. Não tem diferença nenhuma. Então, por exemplo, eu não poderia distinguir homens de mulheres pela concentração de noradrenalina na urina. Eu não teria como saber se essa daqui é a urina de homens e essa daqui é a urina de mulheres. Eu não teria como saber. Eu não teria como saber porque as médias dos resultados, as médias, né, das duas populações são equivalentes. Agora aqui, pela concentração de tiol no lisado do sangue, eu teria como saber se se trata de uma pessoa normal ou se se trata de uma pessoa reumatoide, né, porque aqui as médias são diferentes. E aqui a gente tem um exemplo que eu acho que é
muito interessante, né? Os resultados a seguir mostram a percentagem da água intersticial total disponível recuperada por centrifugação de amostras colhidas em diferentes profundidades no arenito. Mostre que a porcentagem de água recuperada difere significativamente em diferentes profundidades. Então, eu recolhi, então, o que fizeram nesse exercício? Ele recolheu o arenito em diversas profundidades, 7, 8, 16 e 23 metros. Então, vem a questão, a porcentagem de água que está presente no arenito varia em função do comprimento em que esse arenito está sendo retirado? Então, tá, você é um engenheiro, você está fazendo um estudo geológico, aí eles estão retirando o arenito de várias profundidades, aí eles analisam a porcentagem de água que está nesse arenito, aí vem a questão para você que é um engenheiro. Tem diferença na porcentagem de água nesse arenito? O arenito que eu peguei a 7, 8, 16 ou 23 metros, a porcentagem de água que eu tiro é igual ou diferente? Então agora até o momento a gente comparou duas populações. Agora a gente vai comparar mais de duas populações, né? Então eu poderia fazer isso daqui para três populações ou mais. Então quando eu quero comparar várias populações, eu faço esse teste que chama ANOVA. Eu falei para vocês que na engenharia tem uma disciplina que é o planejamento de experimentos. Então você imagina que você tem vários fatores que você altera simultaneamente. Né? Você tem 3 fatores, você tem 3, 4, N fatores que você muda significativamente para depois você obter uma superfície de resposta. Então, por exemplo, você está ali num reator, você tem as condições do reator, você pode variar a temperatura, a concentração dos reagentes e a pressão. Aí a resposta que você está lendo é o rendimento da reação. Aí você vai ver, variando essas 3 funções, como que você obtém o maior rendimento, né? Então, geralmente, o que o professor de planejamento experimental ele faz depois? Depois que ele obtém os rendimentos para todas as condições, ele vem e faz uma nova. Para que serve essa nova? Para dizer se tem diferença se os resultados que você obteve têm diferença, né? Por isso que é muito importante que o planejamento fatorial você faça várias replicatas. Às vezes o pessoal vem e faz univariado, sabe? Varia várias variáveis ao mesmo tempo, faz só um experimento, depois ele vem e desenha a superfície de resposta dele. Vai dar errado, não é verdadeiro esse resultado. Porque você não vai ter como fazer a nova, você não tem como dizer para mim se tem diferença ou não os outros valores. Então a gente pode até fazer um desenho, ó, por exemplo, aqui é para 7 metros, aqui é para 7 metros, aqui é para 8 metros, aqui é para 16 metros e aqui é para 23 metros. Então aqui eu vou colocar a média e aqui eu vou colocar o desvio padrão. Então vou vir aqui, dar igual, escrever média, para calcular a minha média. E aqui eu vou escrever igual desviped para calcular o meu desvio padrão. Então eu vou selecionar aqui, eu vou arrastar, e agora eu tenho as médias e eu tenho os desvios padrões, né? Então aqui você já começa a ver que você tem, olhando assim, você vê que tem muita diferença, né? Olhando assim, você vê que tem muita diferença, né? 34 para 72,70, né? 45 para 72,70, tem muita diferença. Como que a gente pode fazer, então, isso daqui? Eu posso ter uma visão gráfica disso, eu venho aqui inserir, gráfico. Desculpa, eu selecionei errado, né?
Então aqui eu vou colocar profundidade e aqui vai ser a minha média, né? Então aqui eu vou colocar aqui a profundidade em metros e é o water recovery, aqui é a porcentagem, né? Então eu vou vir aqui, eu vou fazer o meu gráfico, né? Vou fazer um gráfico da profundidade que eu perfurei em função da porcentagem de água que eu recuperei. Então, eu vou vir aqui em inserir, eu vou fazer aqui o meu gráfico, eu vou clicar aqui para colocar os eixos, né? Então, aqui, por exemplo, é a porcentagem e aqui é a profundidade em metros. O que eu posso fazer agora? Eu vou vir aqui, eu vou inserir o desvio padrão em cada um desses pontos, né? Então, eu posso vir aqui, eu venho aqui e coloco, eu posso determinar a barra de erros. Opa. Então, eu vou vir aqui, eu vou colocar, tá vendo? Eu cliquei aqui, ó, adicionar elementos gráficos, barra de erros, mais opções de barra de erros, né? Então, aqui eu vou determinar, eu vou colocar o meu erro. Eu vou personalizar o meu erro, né? Eu vou personalizar. Eu acho que ele pôs a barra de erro errada, porque eu cliquei antes no outro. Então, eu vou voltar aqui. Pronto. Então, agora está aqui, está selecionado. Eu vou vir aqui, elementos gráficos, a barra de erros, mais opções de barra de erro. E aqui eu vou personalizar o meu intervalo de erro, né? Eu vou colocar aqui o meu desvio padrão para os meus valores. Então, aqui eu vou ter o meu desvio padrão, tá vendo? Então, você está vendo aqui, através do desvio padrão, ó, você pode ver que todos os valores são diferentes, né? Você pode observar aqui que todos são diferentes. Que a porcentagem de água que eu vou pegar em cada profundidade é diferente. Exceto essas duas aqui, ó. Ó, pode observar que essas duas aqui, a porcentagem de água é igual. A nova, o que a nova vai te dar? A nova, ela vai te dar o seguinte, se tiver um dos valores aqui que difere, se um dos valores aqui diferir, ele já vai te... Pronto, eu tirei essa barrinha que ficava para cá, não tem nada a ver. Então, a nova é o seguinte, você tem 4 populações. Se 3 forem iguais e uma for diferente, a nova já vai te falar que é o seguinte, se você tiver uma população, né, que nem aqui, você tem 4 profundidades. Se todas as médias diferem, ou se apenas só uma difere, a nova não vai te dizer isso, ela só vai falar que tem diferença entre teu conjunto de dados. Então, por exemplo, a porcentagem de água que você obtém a 16 e 23 metros é igual. Mas a porcentagem de água que você obtém a 7 metros é diferente da que você obtém a 8, 16 e 23. A nova não te fala isso, entendeu? Ela só vai falar que um ou mais valores dessa população, as médias diferem. Para você saber olhar para uma população e falar, ó, essa daqui é diferente dessa, dessa e dessa. Essa daqui é diferente dessa, dessa e dessa.
Essa daqui é diferente dessa e dessa, mas é igual a essa. Essa é igual a essa e diferente dessa e dessa. Se daí você não sabe, se daí você não consegue fazer com a nova. Quem vai te conseguir fazer isso para ti é o teste de Tucker. Só que o Excel não faz o teste de Tucker. Mas enfim, como que você vai falar para mim então se esses resultados diferem ou não? Através da nova. E como é que você faz a nova no Excel? Como é que você faz a nova no Excel? Você vai vir aqui, vai clicar em dados, análise de dados, e vai clicar aqui em ANOVA. ANOVA de fator único. Você vai falar para ele onde estão os seus dados que você quer comparar, e você vai falar, nesse caso aqui, que você quer ver a diferença entre as linhas. E aqui você vai escolher o teu intervalo de saída, onde é que ele vai esboçar os resultados para ti. Então você dá um OK. Ó, ele já calculou para ti as médias e as variâncias. E aqui ele te dá um valor F muito alto. Aqui ele vai te dar um valor de F muito alto. E um valor crítico de 3,09. Então você vê aqui que teu F calculado é muito maior que o F tabelado. Então, quer dizer, tem diferença, entendeu? A nova está falando para você que dentro desses 4 conjuntos de dados tem diferença. Mas é que eu falei para você, ele não te diz quais são os diferentes. Se a gente fizer um teste T para cada um desses conjuntos de dados, ele vai te identificar o quê? Se você olhar aqui no desenho, né? Você pode ver que aqui você tem o intervalo de confiança de cada grupo. Você está vendo que esse está dentro desse. Então, os resultados que você obtém a 16 e 23 metros, ó, eles são iguais. A porcentagem de água que você obtém a 16 e 23 metros é igual. Só que a porcentagem que você obtém a 7 metros é diferente de 8, de 16 e 23. A porcentagem de água que você obtém em 8 metros é diferente do que você obtém a 7, 16 e 23. Só que a nova só vai falar para você que esses resultados são diferentes. Mas ele não vai falar isso para vocês, entendeu? Para você poder dizer onde estão as diferenças, você tem que usar o teste de Tucker. É para isso que serve a nova. E aqui é um exemplo de que quando você analisa diversas amostras com métodos diferentes. Então você imagina que você tem diversas amostras e você analisa elas com 2 métodos diferentes. Só que em vez de você pegar a mesma amostra e analisar 6 vezes com um método, ou 7 vezes com um método e 7 vezes com outro, você analisa diversas amostras com métodos diferentes. E você analisa cada uma única vez. Aí como é que você determina a diferença? Nesse caso aqui, eu quero que você me diga se tem diferença dos resultados que você obtém utilizando ultravioleta e os resultados que você obtém utilizando espectroscopia no infravermelho próximo. Como que você diz se tem diferença ou não entre esses resultados? Você pode fazer isso daí você pode fazer isso de 2 jeitos, né? Um deles é você calcular as diferenças. Então você vem aqui e faz esse menos esse. Aí você vai obter as diferenças. Aí você vai calcular a média das diferenças.
Aí depois você vem e calcula o desvio padrão das diferenças. Aí você usa essa fórmula, você vai calcular o valor de t, fazendo a média das diferenças, vezes a raiz quadrada do número de observações, que são 10, dividido pelo desvio padrão das diferenças. Aí você vai achar um valor de t. Se o teu t calculado for menor que o teu t tabelado, você fala que os resultados são equivalentes, né? Então você imagina que você obteve um t calculado de 0,13. Quanto que é o t tabelado? Então você vai olhar para um t tabelado de... Você imagina que você está comparando 10 menos 1, 9. Você vai ver para um valor de t igual a 9. Então tem um valor calculado, né, para t igual a 9, o intervalo de confiança de 95% vai ser 2,26. Então você diz que não tem diferença, que os dois métodos dão resultados equivalentes. Você pode fazer isso também com Excel, fica até mais simples, né? Como que você faz isso daqui com Excel? Você vai vir aqui e colocar em dados, análise de dados, e aqui você vai ter duas amostras em par para média. Aí você coloca aqui o valor do método, aqui você coloca o valor de outro método. E aqui você tem o intervalo de saída. Eu quero que seja aqui. Então aqui eu coloquei os meus resultados. E aqui eu tenho o valor de T unicaudal e aqui eu tenho o valor de T bicaudal. Você pode observar que o meu valor calculado é menor que o meu valor tabelado. Então eu vou dizer que não há diferença. Eu estava olhando agora, teve gente que não está conseguindo usar análise de dados, né? Se alguém não está funcionando a análise de dados, né? Você clica em opções, né? Aí quando você clica em opções, você clica em suplementos. Aí aqui vai ter aí vai ter aqui a opção do, por exemplo, o solver, a gente acho que não vai ter a ferramenta de análise, né? Ou tem aqui adicionar suplementos, né? Aqui você pode clicar em I, ó. Tá vendo? Aí aqui você vai deixar habilitado, tá vendo? Ó, ferramenta de análise e o solver, né? O solver é outro também que é muito utilizado pelo Excel. A gente ainda vai fazer alguns exercícios com o solver. Tá bom, pessoal? Você imagina assim que tem alguns exercícios de espectrofotometria que você tem que resolver um sistema linear de equações. Então eu tenho certeza que, tipo, no ensino médio você fez aquele sistema de linear com 3 variáveis, né? Então, por exemplo, eu tinha x mais 2y mais z é igual a 10. Aí aqui eu tinha 2x mais y mais 2z, que é igual a 15. Aí aqui eu tinha x
mais y mais e, que é igual a 8. Eu tinha que resolver esse sisteminha aqui, entendeu? Para achar o valor de x, y e z, né? Você tinha que resolver esse sisteminha de equações aqui para achar os valores de x, y e z. Você imagina que tem sistemas de equações lineares muito maiores, né? Você imagina assim, de eu ter 30 variáveis e 30 linhas. Você ia ficar louco para fazer isso daqui, igual você fazia no ensino médio, você resolver um sistema de equações lineares desse porte. Mas você pode usar o solver para achar as equações, né, no sistema de equações lineares. A gente ainda vai usar o solver em alguns exemplos que a gente vai ver nesse curso, tá? Bem, pessoal, basicamente era essa a parte de estatística que eu queria passar para vocês, né? Depois eu já vou colocar, então, os exercíciozinhos para ver se vocês entenderam como é que funciona, né? Então, essa daqui foi a gente encerrou a parte de estatística. Alguém quer fazer alguma pergunta? Prova, eu vou colocar. Eu acho que eu vou dar aula essa sexta, no final da semana que vem eu coloco a prova para vocês. Então, sexta-feira, dia 29, talvez, o dia 29, entre o dia 25 e o dia 29 eu coloco a segunda prova para vocês no AVA 3, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço muito a presença de todos vocês. Agradeço muito a presença de todos vocês. E a gente se vê de novo nessa sexta-feira. Então, uma ótima noite a todos e até sexta-feira.